Hello, gente querida, mulheres, viajandinha, mais uma viajandinha. Como você, deixa eu preparar aqui o estúdio para não ter tanto barulho. Então, arro, gente, salve, salve, mais um dia maravilhoso, né? De manhã, são o que? 9h49. Tô fazendo a minha viajandinha. E quero conversar com vocês sobre... peraí. Tá tão frio lá fora, que você liga o ar-condicionado aqui dentro e fica quente. Tem noção disso? De como que tá frio? Mas tá um friozinho gostoso. Então vamos começar assim, da não resistência, né? Vocês sabem que eu sou carioca, apesar de não ter sotaque nenhum. E detestava o frio. E morando aqui no interior de São Paulo, com o frio, eu tava sempre reclamando do frio internamente, dentro de mim. Ai, que frio, ai, que frio, ai, que chato. Ai, tá muito frio, ai, tá frio. A gente fica ai o dia todo reclamando. E resistindo ao que é, né? Alguns meses atrás, esse ano, pouco tempo atrás, uns 3 meses atrás, eu tive essa consciência. Falei, Carla, você tá resistindo ao frio o tempo todo, já percebeu? Eu falei, o tempo todo eu tô reclamando comigo mesma que eu não gosto de frio, que eu detesto frio. E aí eu parei de reclamar e de resistir. Gente, vocês sabem que eu agora tô adorando frio? Tem dias que ontem, por exemplo, à noite a noite já tava escuro, é óbvio, né, Carla? Então, já escuro, eu fui na varanda e fui andar no gramado com as cachorras. E eu cheguei a pensar assim, ai, que friozinho gostoso. Eu tava toda encasacada, bem preparada, mas o meu rosto tava de fora. E aí eu falei assim, passou aquela brisa fria, gelada no meu rosto, né? E eu pensei assim, ai, que friozinho gostoso. E comecei a rir de mim mesma. Carla, como que é isso? Você detestava frio, agora você tá gostando do frio? Bem, eu não tô resistindo mais, eu não tô brigando e gastando a minha energia, o meu calor corporal com a reclamação e a briga com aquele acontecimento. Então eu fico com mais energia e mais calor para o meu corpo se aquecer. E assim é para tudo, gente. Assim é para tudo. Para tudo na nossa vida. Então esse é um aprendizado que a gente precisa ter para poder viver bem. Isso serve para pessoas chatas que a gente ainda tenha que conviver, né? Que as pessoas tenham que conviver, às vezes na família, às vezes no trabalho. Para quem você considera que é chato, que às vezes aquela pessoa nem é chata. Aquela pessoa se mostra daquela forma para você. Vou contar uma história aqui que eu tô lembrando e depois eu vou entrar no tema que foi o tema que me moveu a fazer essa gravação hoje, pensando naquele tema, né? Então, assim, uma vez, lá no Rio de Janeiro ainda, o pneu do meu carro furou. E eu parei, olhei, e furou o pneu. Aí olhei em volta, né? A primeira coisa que a gente faz, que eu fiz, que normalmente a mulher faz, é olhar em volta, se tem alguém para ajudar. E aí logo parou um carro, sem que eu fizesse o mínimo esforço. Parou um carro, um senhor, e veio, ô minha senhora, tá precisando de ajuda? Eu falei, ai, tô, moço. O pneu do carro furou.
Ele, eu troco para a senhora. E foi muito solícito, muito educado, trocou o pneu para mim. Eu quis dar uma gorjeta para ele, não quis aceitar. Eu falei, moço, por favor, aceite, é um presente. Não precisa, não precisa. Olha, tem um borracheiro ali na frente, a senhora me acompanhe que eu vou levar a senhora até lá. Aí ele foi no carro dele na frente, eu fui atrás, chegou no borracheiro, ele já conhecia o borracheiro, e falou, olha, tal. E tá tudo bem, minha senhora, e foi embora. E eu pensei assim, poxa, que coisa maravilhosa, né? Quanta gente boa que existe no mundo e que a gente vai encontrando ao longo da nossa vida. E ele não quis. Tentei de novo dar um presente para ele, ele não aceitou. Foi embora. 2 semanas depois, mais ou menos, 2 semanas, um mês, eu tava num salão de cabeleireiro fazendo a unha. E a moça, não era um salão que eu ia sempre, tá? Eu normalmente sou fiel a cabeleireiro, a manicure. A minha manicure aqui de São José dos Campos, ela faz minha unha desde que eu me mudei para São Paulo. Então tem 7 anos que ela faz minha unha. Já fiz umas traições, algumas, e sempre tô com ela, né? E então não era um salão que eu ia habitualmente, mas fui naquele dia naquele salão. E a manicure que estava fazendo a minha unha, ela estava reclamando do marido com a manicure do lado. Aí elas estavam conversando e reclamando, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquilo outro, porque ele é não sei o que, porque ele é não sei o que. Daqui a pouco, na porta do salão chega um homem, e que marido dessa manicure que veio trazer um negócio lá pra ela. Quando eu olho, era o homem que me ajudou no pneu do carro. Pra mim, aquele homem era maravilhoso, era educado, era solícito, era gentil, era generoso, né? E pra ela, era o pior homem do mundo com o qual ela dormia, o marido dela. Então, o que acontece dentro de nós, que nós vemos a pessoa do jeito que nós vemos? Que aquilo tudo tá dentro de nós, gente. Tudo tá dentro de nós. A gente estava conversando essa semana no Círculo, a partir de um vídeo que o Ananda Prem colocou, que é uma pessoa que eu admiro, que eu sigo, né? A volta e meia. Já tinha tempo que eu não assistia um vídeo dele. Então as mulheres do Círculo compartilharam um vídeo dele lá no grupo do WhatsApp, e eu incentivei, eu falei, assistam, que é muito bom. Aí eu assisti um pedaço, e aí no dia seguinte assisti todo. Excelente, ele falando exatamente isso, do troca-troca que a gente faz e que eu fiz também, né? Troca-troca de namorado, de marido, de situações de trabalho e de situações na vida que a gente olha e aí eu vou trocar isso, que não tá dando certo, mas que a gente lá na frente esbarra com a mesma questão personificada em outra pessoa, né? Então é muito importante a gente limpar as nossas sombras, a gente limpar as nossas memórias, porque senão as coisas ficam se repetindo. No Círculo de Mulheres, eu converso muito sobre isso, não só converso, mas como eu faço exercício com as mulheres, né? E a sombra vai subindo com uma força. E é bom isso, para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa olhar de frente para as nossas sombras, para as nossas fraquezas, para os nossos medos, né? Para as nossas intemperanças, gente. A gente precisa olhar para a gente. Então nós somos seres muito complexos e multifacetados, e a gente se apresenta para as pessoas com uma determinada multifaceta que vai ressoar com aquela pessoa, né?
Então, por exemplo, uma pessoa, ao invés de eu dar um exemplo aberto, eu lembrei de outro exemplo. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu conheci uma moça muito querida, ela, a mãe dela também. Eu fiz um workshop na casa delas, que foi o meu primeiro workshop de constelação familiar. Mas amada e querida por mim, né? Pessoas maravilhosas. E essa moça era bem mais jovem, que uns 20 anos mais jovem. Volta e meia eu brincava com ela, dando uma mordidinha nela. Tipo, a gente tava num lugar conversando, daqui a pouco ela chegava. Deixa eu ver se eu lembro assim. Aí eu brincava e fingia que a gente estava falando mal dela. Tipo assim, ai, para de falar que ela chegou. É uma brincadeira, né? E ela mudava a cor dela. Então você via que aquilo pegava nela num lugar profundo, né? Aí de uma outra vez, não lembro, tem muito tempo, mas eu lembro que eu brinquei com ela. Eu falei, não, você não, que você é má. Brinquei, mas eu tava espetando. Por quê? Porque na minha leitura da mente subconsciente tinha esse padrão, né? Então eu agia dessa forma com ela, mesmo que fosse de brincadeira. E aí ela mudou de cor de novo. E aí eu chamei ela e eu falei, você já reparou como eu brinco com você e eu não brinco assim com outras pessoas? Ela falou, já. Eu falei assim, o que tem aí que cria esse acontecimento, né? E a gente conversou e tudo, e essa limpeza foi limpa nela. Então vejam bem, quando nós vemos uma pessoa de determinada maneira, nós estamos projetando aquilo. E quanto mais sombras a gente tem, que são questões que não estão conscientizadas dentro da gente, esclarecidas dentro da gente, mas isso vai se acontecer. Essa semana, inclusive, eu vou fazer um atendimento num rapaz que ele sofre de bullying, que foi um tema que eu falei, se eu não me engano, na Viajandinha, na última ou na penúltima. Vejam, quando a gente fala de uma coisa, como é que a gente atrai aquilo no nosso campo. Então esse rapaz, ele me fala, Carla, eu estou praticamente sobrevivendo, porque eu não saio mais de casa, não vou a restaurante, não vou a lugares, não vou nada, porque sofro bullying sucessivamente, né? De olhares, de risadas, de piadas, de coisas assim. E não como chama? Esqueci a palavra. Paranoia. Não é paranoia, tem pessoas da família que percebem também e confirmam, né? Mas o que acontece? O que acontece ali? A gente vai fazer uma constelação familiar para ver o que tem na origem, né? Eu já vi que tem vida passada ali interferindo, é óbvio que tem, mas eu já vi o que é também. E a pessoa vai precisar se trabalhar com programação neurolinguística e com cura da criança interior, porque ela já criou um panorama na mente dela, os filtros dela já estão de tal maneira que para onde ela olha, ela vai olhar exatamente para a pessoa que vai fazer o bullying. Ela vai ir no lugar, então tem duas padarias. Ela vai escolher a padaria que tem uma pessoa que vai olhar para ela de canto de olho, que vai rir, que vai zombar. A padaria que não tem ninguém que vai fazer isso, ela não vai escolher. Compreenderam, gente? Quem nasceu o primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a questão da memória, as memórias estão dentro de nós. Por isso que eu gosto de trabalhar com a origem, com as causas, com o que está acontecendo por trás das memórias, né?
Senão a gente não cura. Vocês sabem, eu já falei para vocês que eu me trabalhei alguns anos com a programação neurolinguística e com motivação. Ela faz um tipo de trabalho, não vou falar que não serve, né? Claro que serve, claro que ajuda. Faz um tipo de trabalho que faz você entender determinadas coisas, compreender e motiva, né? Desconstrói algumas memórias, sim, e também é um trabalho muito motivador. A PNL, ela é importante porque ela é muito motivadora. Mas quando a gente está motivando, muitas vezes a gente está motivando o ego, compreendem? O ego e não a criança interior verdadeira. E o ego vai ter uma hora que ele vai se desfazer ou vai vir contra você. Então precisa ter atenção com o caminho de autoconhecimento. Tem que fazer o que é necessário. Primeiro os pilares, né? Os pilares são a família dentro de nós. E juntamente com, não vou nem falar depois, porque é tão importante quanto, juntamente com isso, a criança interior. A criança interior. Ai, ai, Ho'oponopono, né? Tem que fazer as coisas adequadas. Agora vamos para o tema que hoje eu recebi uma mensagem lá no grupo de mulheres. Carla, agora me senti tão motivada. Ó, passei pelo meu dentista maravilhoso aqui em Monteiro Lobato, Dr. Henrique. Maravilhoso, extraordinário, que eu fiz a reabilitação oral toda, né? 11 implantes, fiz 8 cirurgias, rebaixamento de gengiva, levantamento de gengiva lá do outro lado. Aquela reposição hoje eu tô ruim com os nomes, né, das coisas. Levantamento. Não, né? Daqui a pouco vai vir. Enxerto ósseo. Fiz muita coisa nele. Extraordinário. Um know-how assim. E que eu agradeço, né? Ter encontrado, ter sintonizado. E eu só pude sintonizar com um dentista dessa categoria porque eu fiz constelação familiar, porque eu trato os meus dentes, tratava desde os meus 11 anos de idade, quando eu coloquei o primeiro aparelho para a correção dentária, né? Com o primeiro dentista que veio fazer esse trabalho aqui no Brasil, Dr. Rosenbaum, um alemão. E de lá para cá, eu transitei em vários dentistas e cada hora aparecia um negócio. Nos meus pilares familiares, no meu campo mórfico familiar, eu estava emaranhada na minha linhagem materna, com a minha avó materna, né? Ela perdeu os dentes todos, ela usava dentadura. Minha mãe também, na velhice, perdeu os dentes todos. E eu só não perdia porque eu vivia no dentista, sempre fazendo tratamento, né? Mas eu fazia os tratamentos todos, ok, levava alta. E daqui a pouco eu tinha, por exemplo, um rebaixamento de gengiva que infiltrava tudo, tinha que fazer tudo de novo. É caríssimo, né? Então, isso tinha a ver também com uma perda financeira, a qual eu estava presa também, ligada, que tem muito a ver com a mãe. Quando a gente fala de mãe, nas constelações familiares, a gente fala de dinheiro. Então, uma coisa levava a outra. E a constelação me libertou disso e eu pude fazer um tratamento definitivo. E estou muito feliz da minha vida, né? Muito feliz da minha vida.
É maravilhoso isso, a gente ter esse entendimento que tem coisas por trás da gente que estão impedindo a gente de solucionar de fato uma questão. Então, voltando no tema da moça que falou, Carla, eu tô com um projeto, tô assim muito motivada. É isso que eu tava falando na hora que eu passei no dentista. Carla, tô muito motivada a fazer agora, seguir um projeto, mas eu estou com medo. Gente, esse M-A-S, ó, tira isso da tua vida. Ho'oponopono, por favor. Ho'oponopono, gente. Tira esse mas, né? E se você tivesse coragem, o que você faria primeiro? E se você tivesse autoconfiança, o que você faria primeiro? Faça essa pergunta para você. E se eu tivesse coragem, como eu faria? Como que eu começaria isso? Falei para ela, olha, vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo. Sempre que a gente vai fazer algo diferente, nós vamos bater com as nossas resistências interiores e com a nossa cibernética intrínseca, que é, bem, eu cheguei até aqui. Aqui é um lugar seguro. Aqui eu conheço. Aqui me é familiar, né? Então eu tenho imagens familiares também sobre esse lugar. Quando eu vou fazer algo maior, eu vou ter que romper. É igual você tá dentro de uma mina para cavar para chegar num diamante. Você cava um pouco e não chegou lá, você vai ter que cavar mais. E você não sabe o que você vai encontrar. E você não sabe o quanto você vai ter que resistir no sentido de ter força, de perseverar, de ter resiliência. A mesma coisa é para a nossa vida, para tudo que a gente vai fazer diferente. Para tudo que a gente vai fazer diferente. O diferente é o desconhecido. Vocês sabem que tem pessoas que vêm nos meus encontros e vinham nos retiros, que a viagem de vir para o local era a grande cura da pessoa. Porque a mulher nunca tinha viajado sozinha, nunca tinha ido para outra cidade sozinha, né? Mulheres de 50, 60 anos. A gente sabe que tem muitas assim ainda. Eu tive uma vez uma moça que se distanciou do filho, que tinha uma paranoica com o negócio do filho, né? Ainda me ligou antes do retiro querendo cancelar, porque o filho, que eu falei, querida, solta tudo isso e vem. Ela foi e foi maravilhoso. E ela falou, Carla, aqui eu tô me sentindo assim, como se eu não tivesse pensando o tempo todo nele, né? Se alinhou. Então a gente precisa se tratar, precisa se curar, precisa se ajudar, né? A gente precisa ter compaixão por nós mesmos. Ao invés da gente ficar saindo de nós e se distraindo, a gente precisa entrar em nós, né? Entrar em nós. Então foi isso que eu falei com ela. Vá com medo mesmo, que no caminhar esse medo é dissipado, esse medo é dissolvido. Eu vou fazer umas gravações para vocês lá em casa. Isso está me sendo solicitado pela minha espiritualidade já há algum tempo, uns 2 meses. Para que eu fale da vida real, né? Porque principalmente com o advindo das redes sociais, principalmente do Instagram, a nossa vida, ela passou a ser uma vida fictícia, uma vida virtual. Ontem eu
eu passei pelo centro de São Francisco, pela pracinha, né? Que eu fui numa loja comprar um negócio. E aí tinha um rapaz sentado num banco, com o celular na mão, olhando o celular. Tinha uma moça lá do outro lado, sentada num banco, olhando o celular. Tinha um outro senhor, não sei o que, olhando o celular, o outro. Então você vê que as pessoas não se olham e estão todas olhando para o celular, né? Eu, às vezes, me pego também pegando o celular e, por menos que eu entre no Instagram, se a gente não tiver cuidado, a gente é fisgado, porque tudo aquilo ali é próprio para fisgar a gente, né? Então eu, às vezes, me pego entrando e ficando mais tempo do que eu considero saudável e são. Essa semana eu estava estudando sobre o cão fila brasileiro, né? Porque a Xana, ela tem sangue de fila brasileiro, ela tem o temperamento e algumas características principais, como as ancas mais elevadas do que a cernelha, e um temperamento de muita docilidade, muito carinho, muito contato com o dono, assim, uma coisa muito forte. Aquilo me chamou muita atenção, porque é um animal encantador, a Xana, encantadora, inteligente, já está fazendo a guarda da casa, ela deve ter uns 9 meses, extraordinária, né? Dei muita sorte, não vou considerar que é sorte, vou considerar que foi uma enviada, né, para mim. E então eu fui estudar, e aí não tive dúvida, estudar sobre a raça no YouTube, né? Encontrei um canil extraordinário e estava estudando sobre um rapaz que escrevia um livro sobre a raça, autoconhecedor. Eu trabalhei muito com animais, né? Então eu tenho uma base, tenho um feeling muito grande para animal. Eu leio ali o que o animal tá querendo, né? O que ele tá pensando. Tenho uma afinidade, trabalhei mais de 20 anos com criação de animais. E aí eu fui estudar. E depois entrei no Instagram para ver algumas fotos e tudo. Daqui a pouco eu tava lá vendo. Eu falei, Carla, sai, volta. Vai fazer tuas coisas, né? Então, o Instagram, ele tem um ritmo completamente diferente do YouTube, né? Completamente. O YouTube se poluiu muito de um ano para cá, né? Principalmente de um ano para cá, 2 anos para cá. Mas de um ano, então, my God, muito. Ok, é o que a gente tem para hoje, né? Agora, o Instagram precisa ter muito cuidado, porque cada lugar que a gente entra, qualquer lugar, seja um lugar virtual ou um lugar onde a gente vai com o nosso corpo, nós estamos indo com a nossa energia. E ali tem informações, tem uma determinada consciência que nem sempre o que é consciência é algo que seja contribuição, né? Então pode ter uma consciência que não tem consciência, que tem informação e que nos distrai e tira da nossa consciência. Então tem que ter, quando a gente fala de caminho de autoconhecimento, a gente tem que saber dosar muito, né? Muito. Porque você entra naquelas malhas, você de alguma forma tá fazendo ligação com tudo aquilo ali. E se você não tomar cuidado, você acaba não vivendo mais a tua vida e você fica vivendo todo aquele mundo ilusório, idealizado, aquelas coisas assim. Então, o que eu vou gravar para vocês e vou fazer uma série, né? Para as pessoas que queiram voltar para a vida real, para a vida simples, gente. A vida, ela é tão maravilhosa quando a gente está vendo o óbvio da vida e o simples da vida. Quando a gente
se esquece de nós. Esse convite, se esquecer da gente, tem na oração de São Francisco de Assis, né? Quando a gente é morrendo que se vive. Não só a morte física, né? Que aí a gente vai viver para a vida real, espiritual, mas é morrendo para o que a gente considera que somos nós, que não somos, que a gente vai viver de verdade. E aqui na vida, quando a gente está encarnado, tudo que a gente considera que a gente considera pelo que a gente percebe de matéria, né? Tudo que é material, das pessoas, das situações. E não é nada disso. O que é real é o nosso interior, a nossa essência, que nos move sempre em busca do divino em nós, em busca da nossa verdade. Então isso é muito importante. Então eu vou fazer uma série de vídeos, já estou preparando um lugar lá, né, que tem uma determinada iluminação que eu quero fazer do lado de fora, quero fazer na natureza. E com um pouquinho do meu cotidiano para vocês, porque tudo isso ficou muito, gente, muito distorcido, o que as pessoas consideram atualmente o que é prosperidade, né? Eu falo muito sobre prosperidade, sobre riquezas financeiras, e as pessoas na atualidade elas confundem prosperidade e riqueza material com fama, né? Com aparências, né? Com aparências. Eu tive, por exemplo, há anos atrás, um amigo me chamou para ir na casa de um amigo dele, e essa pessoa é proprietária de uma empresa enorme aqui no Brasil, enorme. E eu fui com esse amigo nessa casa em Búzios, uma casa espetacular, em estilo mediterrâneo, linda casa, linda, simples. A casa tinha o necessário, nada mais, nada menos. Isso foi uma das coisas que mais me encantou. Uma casa clean, uma casa leve, com poucos móveis, poucos objetos, uma casa totalmente funcional, né? E o dono da casa, estava lá ele, a mulher dele, tinham vários convidados, a gente passou a Réveillon lá, tinham umas 20 pessoas hospedadas na casa, tinha suíte para cada casal, para cada pessoa, e tinha barco, tinha lancha, tinha dinheiro, né? O cara é um empresário que começou do nada, um homem espetacular, simplérrimo, né? Simplérrimo. Meu pai também, meu pai foi um grande empresário do aço aqui no Brasil. Nós morávamos numa casa de 800 metros quadrados de área construída. Ele tinha 5 funcionários dentro da casa, motorista, cozinheira, babá. Meu pai é uma pessoa extremamente simples. Eu agradeço meu pai. Um exemplo assim de simplicidade, de benevolência com as pessoas, com os funcionários, tratando todo mundo igual, sabe? Eu tô para ir na casa do meu pai para vê-lo, né? Falei com ele: pai, vou fazer revisão no meu carro agora, mas falta uns 500 quilômetros. Eu vou fazer revisão, assim que eu fizer eu vou aí te visitar. E aí vai ser um viajandão, né? Vai ser muito emocionante, muito mesmo. Muito mesmo. Vai ser assim o reencontro com o meu pai, e de uma forma totalmente alinhada, né, com o campo mórfico familiar. Vocês sabem que eu fui alienada do meu pai, e
por mais que a gente se trabalhe para se alinhar e tudo, a gente tem muito resquício, né? Tinha muito resquício da minha mãe, porque isso tudo fica na criança, fica em nós, e por mais que a gente queira, entenda, compreenda conscientemente, a gente sente, eu principalmente, por ser uma autoconhecedora de mim mesmo, por me observar muito, eu sentia que eu tinha uma coisa ainda amarrada, um negócio que prendia, né? E que eu soltei, graças a Deus, graças a muito trabalho de limpeza emocional, limpeza de memórias, tudo isso. Então eu vou fazer questão de gravar para vocês. É uma viagem que vai durar aí umas 6 horas, né? E aí a gente vai ter tempo para conversar bastante e para trocar todas essas informações. Então, a simplicidade, gente, é algo que é a coisa mais cara do mundo e que as pessoas ficarão cegas para a simplicidade, né? Na simplicidade, a gente pode ter coisas boas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de coisa boa. Eu gosto de sapato bom, eu gosto de roupa boa. Não é roupa de marca, é roupa boa. Uma roupa boa não precisa ser roupa de marca. Tem que ser roupa boa, de boa qualidade. Tem um tecido bom, dura bem, né? Tem uma boa aparência. Não é isso? Os objetos, da mesma forma. E a gente não precisa ter muito. A gente pode seguir um caminho minimalista, né? Sem exagero também. Sem exagero, porque tem minimalismo que é tão minimalismo que no final é distorcido, né? Então a gente ter as coisas que a gente precisa, na hora que a gente precisa, para fazer o que a gente precisa. E não vai se ocupar com coisas que a gente não precisa, que vão tomar o tempo da gente usufruir a vida. E principalmente da gente ter tempo para se autoconhecer, que é o que a gente veio fazer aqui nessa vida. E que a maioria das pessoas não faz, e quando não faz, não se conhece. E quando não se conhece, se entristece, fica vivendo aí os padrões pré-estabelecidos pelo sistema, pela sociedade, né? Extremamente escravocrata, né? Pela mente das pessoas, compreendem? Escraviza pela mente. Escraviza pela mente. Então, viver a vida real com simplicidade. Com simplicidade, sem frescura. Meu pai sempre falava isso. Sem frescura. Papai levava a gente para tomar banho de chuva. Sempre amou os animais, tanto meu pai e a minha mãe. Nunca vi maltratando um animal, pelo contrário, sempre amaram, sempre cuidaram muito bem. E eu tive uma infância privilegiada, com contato com a terra e com os animais, né? E papai incentivava muito o meu amor pelos animais. E uma vez ele fez um galinheirinho para mim, botou lá uma galinha, um pintinho, um patinho, e eles foram crescendo. E tinha também coelho, tinha cachorro, sempre tive cachorros, né? Sempre fui incentivada. Até que a gente se mudou, que houve um problema lá com familiar e que a gente teve que se mudar e tudo, e fomos para uma casa menor que teve que doar os animais todos, né?
E foi nesse momento da minha vida que eu fui, digamos assim, sendo mais influenciada, não pela natureza e os animais, e aquela vida mais pura, digamos assim, e comecei a conviver com mais pessoas, com mais crianças. Eu tinha lá pelos meus 11 anos, 10 anos, 9 anos. Comecei a conviver com mais pessoas, e aí começou aquele negócio todo de eguinho, né? Como que estraga as competições. E eu me lembro perfeitamente, quando eu olho a minha vida, eu vejo exatamente onde que a minha criança se perdeu. Com os egos, né? E o ego que eu tinha também, que todos nós temos, que precisa ser reconhecido e esclarecido e educado. E é muito incrível isso tudo. Então, gente, para finalizar, né? As pessoas, de um modo geral, elas têm um bichinho da competição muito forte dentro de si. E esse bichinho da competição, ele não quer saber de mais nada a não ser competir e ganhar. Isso causa um dano enorme para a nossa vida. Principalmente juntando com as redes sociais, a pessoa fica prestando atenção ao que os outros estão fazendo para criar uma maneira de fazer, entendeu? Isso é totalmente equivocado. A gente precisa esquecer do mundo para a gente criar com a nossa parte criativa verdadeira o que a gente vai fazer, né? Criar o que a gente vai fazer, o que a gente veio fazer, na verdade, para a gente poder trazer algo realmente verdadeiro e fresco e não ficar rodando na Matrix, muitas vezes até ganhando dinheiro, mas, gente, é só ilusão, aquilo tudo se desfaz, tudo, nada daquilo é real. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Esse é um assunto que envolve muita ignorância, assim, que a pessoa não sabe onde ela está se metendo, né? Principalmente um terapeuta que ele está visando somente o dinheiro, somente o enriquecer, o vender curso, ele está criando um karma para ele que ele não imagina. Está criando um karma para ele que ele não imagina, né? Isso é muito sério. E a gente pode avaliar a nossa vida quando nós estamos dormindo com a consciência tranquila, quando nós estamos encontrando mais saúde, mais alegria, mais paz interior, mais prosperidade, prosperidade sem fazer força. A gente pode avaliar a nossa vida, né? E eu falei sobre tantas coisas hoje, né? Vejam que tudo tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com tudo. Aqui já começa a ficar mais quente. Tá esquentando. Já eu vou parar pra tirar meu casaco. Tá um dia bonito. Essa época é uma época bonita. E saímos do outono, né? Por exemplo, no outono, eu passei praticamente o outono todo dormindo, descansando. Que nem o urso, dentro da caverna. O corpo pedindo para descansar, né? Descansar da vida, descansar do trabalho, descansar de tudo.
E é tão maravilhoso a gente viver o simples e viver conectada com os ciclos da Terra. Ciclos da Terra. Mas a pessoa vai, mas Carla, como que eu vou fazer isso se eu não posso parar? Não pode parar porque não fez uma programação ainda para estruturar a sua vida de modo que você possa seguir o fluxo. Eu já venho fazendo isso há muitos anos, né? Já venho fazendo isso há muitos anos, né? Então você vai ter uma hora que você vai colher os frutos de que você plantou há tantos anos atrás. Compreendem? Então é isso, gente. É isso, mulheres. Eu amo vocês, muita gratidão. Eu adoro. Como eu tenho facilidade de fazer lives aqui no carro, né? Nunca imaginei uma coisa dessa. Já para gravar em casa, para botar o aparelho para gravar eu falando sozinha, ainda não tenho essa facilidade. Mas aqui no carro, impressionante como flui. Há muito tempo que eu estava querendo fazer isso, né? E acabei fazendo no tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Então é isso. Um grande beijo para vocês. Viagenzinha maravilhosa, com muita paz e harmonia. Eu espero sinceramente estar contribuindo, como eu sei que estou, né? Senão não estaria fazendo, como eu sei que estou. Agradeço as mensagens de vocês com carinho, com amor, e fico muito feliz pelos avanços que vocês vão fazendo através desses conhecimentos, conforme vocês me passam o feedback. E nós vamos avançando para dentro de nós. Vamos avançando para o nosso interior sagrado, onde tem todas as respostas. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Um beijinho. Arrou!